Olá, bem-vindos! Alguma vez já pararam para pensar naquela sensação de que estamos, de alguma forma, a repetir padrões da nossa família sem sequer saber bem porquê? Pois é, hoje vamos mergulhar no método terapêutico que toca exatamente nesse ponto, as constelações familiares. E o nosso foco vai ser perceber as diferenças, que são bem grandes, entre a abordagem clássica e a mais recente, conhecida como as novas constelações. Garanto que vai ser uma jornada bem reveladora. E, para começar, vamos logo com uma frase que, olha, define o tom de tudo o que vamos conversar. O estudo das constelações não é para decorar, é para atravessar. Isto é, uau! É a chave de tudo. A gente não está aqui a falar de teoria, de decorar conceitos. Estamos a falar de uma experiência vivida, de algo que se sente mesmo, sabe? No corpo, na alma. É uma travessia. Pois é, e essa ideia de atravessar leva-nos direitinho ao coração da filosofia deste trabalho. O conhecimento verdadeiro aqui não é aquele que a gente encontra nos livros. Não, ele vem da experiência. É, como diz o título, um conhecimento vivo, algo que pulsa, que se move juntamente conosco. E uma boa forma de entender isto é pensar assim. Todas as explicações que vamos ver são como mapas. Mapas temporários. E um mapa, claro, é super útil, ajuda-nos a encontrar uma direção, mas convenhamos, ele nunca, jamais vai substituir a sensação real de caminhar pelo terreno, de sentir a terra, o vento, de estar lá. O mapa não é o território, certo? Ok, muito bem. Mas na prática, como é que tudo isto funciona? Bom, agora a gente vai focar-se numa figura central, o constelador, aquela pessoa que facilita o processo. E aqui está um ponto fundamental. A magia do trabalho não está naquilo que o constelador faz, mas sim na qualidade do seu ser, na sua presença. E olha que interessante isto, o estado interno de quem facilita é absolutamente crucial. A consciência, a presença que o constelador consegue sustentar é o que cria, literalmente, o campo, o espaço para aquilo que pode ou não emergir durante a sessão. Percebem a profundidade disso? Não é uma técnica que se aplica de fora para dentro. É um estado de ser que se cultiva. Então, que qualidades são essas que definem esta presença? Primeiro, é uma presença interna, não é uma ação externa. Não é sobre fazer coisas, é sobre estar. É também estar confortável com o silêncio, o que não é fácil, né? E mais, estar confortável com a dor da outra pessoa, sem aquela ânsia de consertar tudo logo. E, talvez o mais difícil de tudo, estar confortável com a realidade exatamente como ela se apresenta. Esta frase, que acho que resume tudo de uma forma linda, não acham? É estar a serviço da vida, é estar em total concordância com a realidade. Uau! Ou seja, não é sobre tentar mudar a realidade, forçar as coisas a serem como a gente quer. É sobre concordar com ela. É uma entrega mesmo, uma aceitação radical daquilo que é. Certo. Mas, afinal, qual é o problema de fundo que as constelações tentam olhar, tentam resolver? A resposta está toda contida numa única palavra. Uma palavra-chave: emaranhamento. Vamos lá desvendar o que é que isto significa na prática. E olhem só que metáfora incrível para explicar isto. O emaranhamento é como se fossem uns óculos invisíveis. A gente está a usá-los e nem se apercebe, e esses óculos, claro, filtram toda a nossa percepção do mundo, da realidade. E são moldados por quê? Por dinâmicas, por lealdades invisíveis, por questões que ficaram por resolver lá atrás no nosso sistema familiar. Ok, então como é que se lida com um emaranhamento desses? A resposta pode ser surpreendente para muita gente. A cura não acontece porque a gente tenta arrumar as coisas ou forçar uma solução. Não. Ela acontece simplesmente pela exposição à verdade. É quando o sistema se permite olhar para o que é, sem filtros, que algo começa a mover-se. E é exatamente este ponto que nos traz ao coração da nossa conversa de hoje. Como é que esta prática evoluiu ao longo do tempo? Qual é, afinal, a grande diferença entre as constelações que chamamos de clássicas e as novas constelações? Este quadro aqui ajuda a gente a visualizar as diferenças. É bem claro. De um lado, nas clássicas, a gente tem mais fala, mais interferência, sabe? O constelador dirige mais o movimento, ele procura ativamente uma imagem de solução. Já nas novas constelações, o jogo muda completamente. O silêncio ganha muito mais espaço, a escuta é interna, o movimento não é dirigido,
ele surge a partir de um impulso interno dos representantes. O Constelador não busca uma solução visível, ele rende-se ao invisível. É uma mudança de paradigma. E esta frase aqui, ela resume a grande viragem. Nas novas constelações, o Constelador não sabe a imagem da solução. Ele rende-se e, através da rendição, o essencial manifesta-se. É isso, a gente sai de uma postura de procurar uma solução e entra numa postura de permitir que a solução se mostre. É uma troca radical. Sai o controlo, entra a confiança. O essencial não vem no nosso esforço mental, mas sim da nossa capacidade de render. Ok, então fica a pergunta. Se a solução não é forçada, não é criada pela nossa mente, de onde é que vem a cura? De onde vem o movimento de solução? As novas constelações apontam para uma fonte muito específica e poderosa. E a resposta é esta, simples e ao mesmo tempo imensa. A cura começa com os pais. É uma afirmação que pode parecer simples, mas é de uma profundidade gigantesca. O ponto de partida para a cura, para a gente se reconectar com o fluxo da vida, está na nossa relação com eles. No ato de tomar os pais, ou seja, de os aceitar exatamente como foram e como são, sem julgamento. E isto tem tudo a ver com as imagens que a gente carrega cá dentro. É a nossa imagem interna. Pensem nisto. Quando a nossa imagem interna é de dor, de conflito, de alguém que foi excluído, essa imagem conecta-nos a um movimento de morte, de contração. Por outro lado, quando a gente consegue chegar a uma imagem de solução, de reconciliação, de pertença, essa imagem sim conecta-nos à vida, ao fluxo, à expansão. E aqui a gente volta para a força do Constelador. Onde é que ela reside de verdade? Primeiro, nas curas que ele próprio já atravessou. A força vem do próprio caminho. Vem também da capacidade de sustentar a dor sem ter pressa para encontrar uma solução. Vem de saber discernir isto é meu versus isto é do campo. E por fim, vem da confiança. Confiar no tempo da alma. Que as coisas têm o seu próprio ritmo para se resolverem. E tudo isto leva-nos a uma reflexão final. A uma pergunta que, para mim, encapsula todo o espírito das novas constelações. E a pergunta é esta: o que significa, na prática, na nossa vida do dia-a-dia, render-se ao que é essencial, em vez de continuar a lutar por aquilo que a nossa mente acha que deveria ser? Fica a reflexão. É importante dizer que toda esta exploração que fizemos hoje foi inspirada nos ensinamentos profundos de Mayra Real. Foi uma viagem, não foi? Passamos da teoria para a experiência, do controlo para a rendição e da dor para uma nova possibilidade de cura. Fica aqui o agradecimento a ela por estes insights e a quem acompanhou esta análise, o meu muito obrigado por esta companhia. Até à próxima.